Fala galera do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 28, é isso? 28? Acho que é 28, né? 28 de setembro. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar as dicas a respeito dos tipos incriminadores do nosso Código Penal. Então, galera, se preparando já, legal. Joia, sejam todos muito bem-vindos aqui, Santa Maria presente. Se vai ter a minha filha ajudando, acho que sim, daqui a pouco qualquer coisa ela vem aqui. Estelionato vai ser o tema de hoje, não é o estelionato eleitoral, muito menos do PT. Vamos prosseguindo. Aqui, ó, São Paulo na área, que legal. Riachão do Jacuípe, Bahia, olha, a primeira vez que eu vi essa cidade aqui presente. São Paulo, Tocantins, estive em Tocantins segunda-feira agora. Nota 1000, Tocantins, fui visitar o Ministério Público, a sede do MP lá em Palmas, nota 1000. Estão perguntando, doutor Alexandre, acredito que seja o meu irmão que você está perguntando, né? Tá muito bem, estava falando com ele até agora. Pindamonhangaba, Gurupi, Tocantins, também. Galera de Tocantins presente, que legal. Vamos lá, vamos diminuindo então as mensagens? Pessoal, eu quero falar a respeito do estelionato ainda. No primeiro vídeo a respeito do estelionato, nós trabalhamos os sujeitos ativo e passivo. Eu aprofundei bastante o sujeito passivo. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar com vocês conduta, dicas a respeito da conduta. O estelionato, artigo 171, pune a fraude, buscando o agente uma indevida vantagem em prejuízo alheio. Então guardem isso, que já caiu no concurso do MP do Piauí. Quais os elementos estruturais do estelionato? O estelionato tem 3 elementos estruturais: a fraude, a vantagem indevida e o prejuízo alheio. Vou repetir, o estelionato tem 3 elementos estruturais: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. Guardaram os 3 elementos estruturais? Então agora vejam, olha só, meu querido Edson, vejam só. O primeiro elemento estrutural do estelionato é a fraude. E cuidado, você não pode imaginar que no estelionato a fraude é empregada apenas para induzir a vítima em erro. Não. O crime de estelionato, ele existe quando a fraude é empregada para induzir a vítima em erro ou mantê-la nesse estado. E o Ministério Público, ao oferecer a denúncia contra alguém pelo crime de estelionato, tem que esclarecer isso. O crime, ele existe na fraude para induzir a vítima em erro ou na fraude para manter a vítima nesse estado. Então o promotor tem que explicar se o agente empregou a fraude para induzir a vítima em erro ou se empregou a fraude para mantê-la em erro. Qual é a diferença? Quando o agente emprega a fraude para induzir a vítima em erro, é o agente que cria a falsa percepção da realidade. Agora, quando a gente emprega a fraude para manter a vítima nesse estado, a vítima espontaneamente se equivocou e o agente a mantém nesse estado de equívoco. Compreenderam? Então, se eu te induzi em erro, se eu criei todo o cenário, a falsa percepção da realidade, eu pratiquei o estelionato, fraude, que te induziu a erro. Agora, se você já chegou até mim equivocada e eu te mantenho nesse estado, aí eu aplico o estelionato, fraude para manter a vítima em erro. Compreenderam? Ficou fácil? Agora vejam. A fraude pode ser praticada mediante artifício. A fraude que busca induzir ou manter a vítima em erro pode ser praticada mediante ardil. A fraude que busca induzir ou manter a vítima em erro pode ser praticada mediante qualquer outro meio. Qualquer outro meio. Rogério, qual é a diferença? Preste atenção. Se o agente emprega a fraude para induzir a vítima em erro ou mantê-la em erro mediante artifício,
é porque ele está usando objetos ou aparatos aptos a enganar, disfarces, documento falso, bilhete premiado. Ele te induz a erro ou te mantém em erro, valendo-se de objetos ou aparatos aptos a enganar. Isso é artifício. E o promotor na denúncia tem que descrever se houve artifício e no que consistiu. Agora, a fraude pode ser praticada sem artifício, mediante ardil. E o que é ardil? Ardil é a conversa enganosa. É aquele estelionatário que engana, pratica o engodo, o enliço, mediante conversa enganosa. Não se vale de objetos nem aparatos aptos a enganar. É só a conversa enganosa. Esse é o estelionatário com letra maiúscula mesmo. Tá ok? Agora, o agente pode praticar o estelionato não mediante artifício, não mediante ardil, mas qualquer outro meio. E esse qualquer outro meio é um encerramento genérico, porque o legislador não tem como prever todos os meios fraudulentos que podem ser empregados por estelionatário. Encaixa-se nesse encerramento genérico o próprio silêncio. O silêncio pode ser um meio fraudulento, principalmente para manter a vítima em erro. Então, se o seu examinador te perguntar, doutor, é possível estelionato por omissão? Sim, o silêncio pode ser meio de execução do estelionato. Compreenderam? Joia? Então, hoje eu dei dicas a respeito do primeiro elemento estrutural do estelionato, a fraude. Falei que a fraude serve tanto para induzir a vítima em erro, quanto para mantê-la nesse estado, e essa fraude pode ser praticada mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Você que não assistiu os vídeos anteriores, estão todos disponíveis no meu canal do YouTube, tá bom? Pessoal, aqui estão pedindo para eu falar de decadência, mas o que decadência tem a ver com estelionato? O estelionato, a ação penal é pública e incondicionada, né? Por que estão pedindo para eu falar de decadência? Não entendi. Pessoal que perdeu o começo, etc., vídeo no YouTube, 158, já comentei o 158 também, vídeo no YouTube, tá ok? Eu vou falar de outros temas ainda de estelionato, fiquem tranquilos. Já falei se cabe suspensão condicional ao processo no vídeo passado. Então, ó, esse foi só o segundo vídeo a respeito do estelionato. Teremos outros vídeos. Eu vou fazer pelo menos uns 5, 6 vídeos do artigo 171. Mariana, muito obrigado. Aliás, a Mariana deu dicas do que nós podemos tratar aqui no Periscope. Eu já recebi sua dica, viu, Mariana? É só colocar aí no cronograma do que eu já preparei. A Mariana quer que converse sobre a criminalização ou não do Caixa 2, o que o Caixa 2 representa hoje, o que estão querendo fazer com o Caixa 2 em projeto de lei. Mariana, eu tendo tempo, eu já vou incluir isso, talvez até chamar o Igor Pinheiro para debater com a gente Caixa 2, consequências penais e eleitorais. Tá bom, Mariana? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos, e aquele que não acompanhou o começo, logo já vou colocar esse vídeo no YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.